Meu nome é Renata. Tenho 38 anos e trabalho como perita judicial. Meu trabalho é simples de explicar e difícil de fazer. Eu entro em lugares onde alguma coisa deu errado e tento descobrir o que realmente aconteceu. Incêndios, acidentes, disputas, familiares, heranças, fraudes. Depois de tantos anos fazendo isso, aprendi uma regra que nunca falha. Casas não mentem. As pessoas mentem. As casas apenas guardam. E foi essa regra que me acompanhou na noite em que entrei, sozinha, na casa onde cresci e encontrei um bilhete escrito pelo meu pai, 11 dias depois da morte dele. Mas para entender aquela noite, preciso voltar um pouco. Cresci numa casa de pedra no alto da serra. Era uma casa antiga, cercada por árvores, silêncio e memórias. Meu pai Vicente era topógrafo, um homem reservado, metódico e extremamente observador. Ele passava horas desenhando mapas, calculando medidas e organizando documentos. Minha mãe era o oposto. Ela enchia a casa de vida. Quando ela morreu, eu tinha 19 anos. E desde então, alguma coisa naquela casa mudou para sempre. As paredes continuaram as mesmas. Os móveis continuaram nos mesmos lugares. Mas o calor desapareceu. Meu irmão mais velho, Otávio, foi embora poucos anos depois. Minha irmã Juliana ficou, sempre próxima do meu pai, sempre sabendo de coisas que os outros não sabiam. Eu escolhi outro caminho. Me tornei perita. Passei anos aprendendo a observar detalhes que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Uma marca no chão, uma gaveta fora do lugar, uma assinatura estranha, um silêncio que aparece na hora errada. Foi exatamente esse instinto que despertou quando recebi a notícia da morte do meu pai. O médico afirmou que tinha sido uma parada cardíaca durante o sono. Simples. Natural. Encerrado. Mas algo dentro de mim não concordava. Não porque eu tivesse provas, mas porque eu conhecia meu pai. E alguma coisa naquela história parecia incompleta. O funeral aconteceu de forma discreta. Poucas pessoas, poucas palavras, poucas lágrimas. Juliana assumiu imediatamente a responsabilidade pelos documentos da herança. Ninguém questionou. Ela sempre foi a pessoa organizada da família. Eu voltei ao trabalho. Tentei seguir em frente. Até que 11 dias depois meu telefone tocou. Era a Juliana. Ou pelo menos eu pensei que fosse. A voz parecia nervosa. Tremendo. Renata, preciso que você venha até a casa hoje. Sozinha. Antes da leitura do inventário. Amanhã. Perguntei o motivo. Ela respondeu apenas: eu preciso te mostrar uma coisa. E desligou. Durante os 40 minutos de viagem até a serra, uma sensação estranha cresceu dentro de mim. Quando cheguei, percebi algo errado imediatamente. A varanda estava escura. Meu pai sempre deixava a luz acesa. Sempre. Era um hábito de décadas. A porta estava destrancada. Entrei. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Acendi a luz da cozinha. E foi então que vi o bilhete. Dobrado sobre a mesa. Meu coração acelerou. Reconheci a letra antes mesmo de tocar no papel. Era a letra do meu pai. Abri lentamente. É li: Renata, se você está lendo isso, alguém encontrou a chave antes da hora certa. Não confie no inventário de amanhã. Vá até o cofre atrás do quadro do escritório. O código é a data da morte da sua mãe. Não conte a ninguém até entender tudo. Leia uma vez. Depois outra. E mais uma. 11 dias depois da morte dele. Como aquilo era possível? Fui até o escritório. O mesmo escritório onde meu pai passava horas trabalhando. O mesmo cheiro. Os mesmos livros. O mesmo relógio parado na parede. Atrás de um antigo mapa da região havia um pequeno cofre embutido. Digitei a data. O clique metálico ecoou pelo cômodo. O cofre abriu. Lá dentro não havia dinheiro. Não havia joias. Havia uma pasta. Uma única pasta. Abri. E imediatamente percebi que algo estava muito errado. Havia um segundo testamento. Mais recente, assinado poucas semanas antes da morte do meu pai, com cláusulas completamente diferentes das que Juliana havia mostrado à família. Mas aquilo não era a pior parte. Havia também um envelope, lacrado, com o nome do meu irmão Otávio escrito na frente. Enquanto eu tentava entender o que estava vendo, ouvi um barulho. Passos, lentos, cuidadosos. Alguém estava dentro da casa. Apaguei a luz imediatamente. Fiquei imóvel. Anos de perícia me ensinaram que observar é mais importante do que agir. Os passos se aproximaram. Então ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro. Ela já deve ter encontrado. Meu corpo inteiro congelou. Não era Juliana, mas eu conhecia aquela voz. Levou alguns segundos até eu reconhecer. Marissa, a advogada da família. A mulher responsável pelo inventário. A mulher em quem todos confiavam. Naquele instante, várias peças começaram a se encaixar. Ela não deveria estar ali. Não àquela hora. Não sozinha, não escondida. Guardei rapidamente a pasta dentro da minha jaqueta. Peguei o celular.
Gravei um áudio descrevendo tudo o que havia encontrado. Enviei para meu e-mail profissional. Era um hábito de trabalho. Criar um registro antes que qualquer prova pudesse desaparecer. Poucos segundos depois, a porta do escritório se abriu. A luz acendeu. Marisa me encontrou de pé. Calma! Ou pelo menos fingindo estar calma. Renata? Ela perguntou. Que surpresa! Eu sorri. O mesmo vale para você. Ela tentou agir normalmente, mas eu percebi algo. O medo. Um medo rápido. Pequeno. Mas real. Perguntei onde Juliana estava. Marisa hesitou. Foi apenas meio segundo. Mas meio segundo é uma eternidade para alguém treinado para observar. Naquele momento tive certeza. Juliana nunca havia me ligado. Alguém havia usado o telefone dela. E esse alguém estava na minha frente. Não discuti. Não confrontei. Não acusei. Porque pessoas perigosas cometem erros quando acreditam que ainda têm controle da situação. Saí do escritório. Liguei para Otávio. Expliquei tudo em menos de 1 minuto. 22 minutos depois, ele chegou acompanhado de um policial amigo da família. Marisa ainda estava lá. E pela primeira vez naquela noite, percebi que ela não tinha um plano para aquela situação. No dia seguinte, a leitura do inventário foi interrompida. O segundo testamento foi apresentado. Verificado. Autenticado. Legítimo. E a verdade começou a aparecer. Meu pai havia descoberto movimentações financeiras, suspeitas semanas antes de morrer. Contas alteradas, fundos desviados, assinaturas obtidas durante um período em que ele estava sedado para um tratamento médico. Assinaturas obtidas durante um período em que ele estava sedado para um tratamento médico. O envelope destinado a Otávio continha extratos bancários, documentos e registros que comprovavam tudo. As investigações avançaram. Juliana negou participação. Marisa tentou justificar os documentos. Mas as provas falavam mais alto. E provas não sentem medo. Meses depois, a verdade finalmente venceu. O patrimônio foi dividido conforme a verdadeira vontade do meu pai. A casa permaneceu na família. E o silêncio que existia ali havia décadas finalmente foi quebrado. Hoje, quando penso naquela noite, não lembro primeiro do bilhete, nem do cofre, nem da advogada. Lembro daquilo que meu trabalho me ensinou muito antes de tudo acontecer. Casas não mentem. As pessoas mentem. As casas apenas guardam. E aquela casa guardou a verdade até o momento exato em que alguém teve coragem de procurá-la. Essa foi a minha história. Uma casa silenciosa. Um bilhete impossível. Um segredo enterrado atrás de um quadro antigo. E uma verdade que quase desapareceu para sempre.